Ela estava morrendo na chuva. Ele era o médico mais rico do país. Quando seus olhos se encontraram naquela noite, nenhum dos dois sabia que ela escondia um segredo que destruiria tudo. Esta é uma história real, que vai te deixar sem palavras. Já deixa seu like e se inscreva no canal. Setembro de 2019 não foi apenas mais um mês. Foi o mês em que destinos que jamais deveriam se tocar colidiram no asfalto molhado de uma das avenidas mais movimentadas do país. Naquela noite, o Hospital São Rafael brilhava como uma fortaleza moderna no coração da cidade. Mármore importado, vidro refletindo luzes artificiais, corredores silenciosos onde passos ecoavam como se cada som tivesse permissão controlada para existir. No 12º andar, o consultório privado do Dr. Ricardo Almeida permanecia iluminado. Ricardo estava sozinho, o jaleco pendurado perfeitamente, a mesa organizada, nenhuma foto pessoal. Ele fechou o último prontuário do dia com a mesma precisão com que fechara todos os outros nos últimos 15 anos. Nenhuma hesitação, nenhuma dúvida, apenas eficiência. 38 anos, cirurgião cardiovascular de renome internacional, especialista em casos impossíveis, um dos médicos mais bem pagos da América Latina. Ricardo tinha tudo o que o mundo costuma chamar de sucesso, menos alguém esperando por ele. Ele se levantou, caminhou até a janela ampla e observou a cidade lá embaixo. Pequena, agitada, distante. Pessoas corriam debaixo da chuva fina que começava a cair. Ele pensou sem emoção. Mais um dia. Não sentia orgulho. Não sentia vazio consciente. Apenas seguia. Ricardo aprendera cedo que sentimentos atrapalhavam decisões. A mais de 20 quilômetros dali, o mundo era outro. No Morro Alto, a chuva não era cenário. Era obstáculo. Descia pesada, transformando becos em lama, telhados em tambores improvisados, roupas em peso extra sobre corpos cansados. Isabela Santos descia o morro com passos cuidadosos. Cada degrau era uma escolha entre escorregar ou continuar. O corpo pedia descanso, as pernas tremiam, as costas doíam, mas ela seguia, porque parar não era opção. 26 anos, 3 empregos, uma criança para criar sozinha. Isabela acordava antes do sol nascer e dormia depois que ele já havia desaparecido há horas. Faxineira pela manhã, costureira à tarde, cuidadora de idosos à noite. O dinheiro nunca sobrava. Às vezes, não bastava. Mas Miguel bastava. Miguel, 5 anos, era a razão de cada passo naquela chuva. Antes de sair de casa, ela havia parado na porta do quarto do filho. Observou o menino dormindo, abraçado ao dinossauro de plástico gasto, o brinquedo preferido. A mamãe volta logo, sussurrou, mesmo sabendo que ele não ouviria. Beijou a testa dele. Saiu. Não sabia que aquele beijo seria o último antes de tudo mudar. 22 horas e 47 minutos. A Avenida Paulista estava molhada, refletindo luzes de faróis e letreiros como um espelho quebrado. Isabela caminhava rápido, tentando proteger a bolsa da chuva, a mente longe demais do corpo. Pensava no turno da madrugada. Pensava no dinheiro que ainda faltava. Pensava se Miguel havia jantado direito. Ela não ouviu o carro. O impacto foi brutal. O som seco do corpo contra o metal ecoou mais alto que a chuva. Isabela foi lançada alguns metros à frente. O guarda-chuva voou. A bolsa se abriu. O mundo virou de cabeça para baixo. Depois, silêncio. O motorista freou por um segundo. Olhou pelo retrovisor e fugiu. Isabela tentou se mover. A dor veio antes. Costelas quebradas, pulmão perfurado. Hemorragia interna. Ela tentou respirar. O ar não vinha. A chuva misturava-se ao sangue que escorria pela calçada. O mundo começou a se afastar. Ela pensou em Miguel. Tentou chamá-lo. Nenhum som saiu. O corpo começou a esfriar. O relógio invisível começou a contar.
8 minutos até a morte. Quando a ambulância apareceu, não foi como salvação imediata, foi como última chance. Mulher, jovem, atropelamento, disse o paramédico. Ricardo entrou no veículo sem saber o nome dela, sem saber quem ela era. Mas algo naquele corpo estendido chamou sua atenção de forma inexplicável. Ele se ajoelhou ao lado dela. "Me ouve?" perguntou alto. Os olhos de Isabela se abriram por um instante, confusos, assustados, cheios de dor. Eles se encontraram. Foi rápido, mas definitivo. "Não deixa eu morrer", ela sussurrou quase sem voz. Ricardo segurou a mão dela, sentiu o frio, sentiu a fragilidade. "Não vou deixar", respondeu sem saber de onde vinha tanta certeza. O monitor começou a apitar de forma irregular, pressão caindo, pulso fraco. A cidade corria do lado de fora da ambulância. Dentro, o tempo encolhia. O coração de Isabela falhou. O som contínuo cortou o ar. "Assistolia!" gritou alguém. Ricardo não hesitou. Choque. O corpo dela se arqueou. Nada. De novo! O segundo choque trouxe um som fraco, mas vivo. Ricardo respirou fundo. Ainda não sabia, mas naquele instante ele não estava apenas salvando uma paciente. Estava entrando numa história que destruiria tudo o que ele acreditava ser. As portas da emergência do Hospital São Rafael se abriram com violência. A maca atravessou os corredores como se cada segundo fosse um inimigo. Luzes brancas passavam rápidas sobre o rosto de Isabela, ainda inconsciente, enquanto o som intermitente do monitor cardíaco lutava para permanecer estável. Ricardo caminhava ao lado, mãos firmes, mente em alerta máximo. "Pressão?" perguntou. 8/5 caindo, respondeu a enfermeira. "Saturação? 68. Ricardo apertou o maxilar. Baixo demais. Ela não tinha tempo. Entraram direto na sala de trauma. Médicos surgiram de todos os lados, cada um ocupando sua posição, como se aquela coreografia fosse ensaiada há anos. "Hemotórax provável", disse Ricardo, já vestindo as luvas. "Preparem drenagem imediata." Enquanto o procedimento começava, ele observava o rosto dela, sujo de chuva, sangue seco misturado à água, cílios longos colados pela umidade, um rosto jovem demais para estar ali. "Nome da paciente?" perguntou alguém. Silêncio. Ninguém sabia. Ela era apenas mais uma vítima anônima da cidade grande, mas não para ele. Quando o dreno foi inserido, o sangue começou a sair em quantidade alarmante. "Sangramento ativo", disse o residente tenso. Ricardo respirou fundo. "Centro cirúrgico. Agora!" No elevador, o clima era pesado. O silêncio só era quebrado pelos bips irregulares do monitor. Ricardo olhava fixamente para os números, mas sua mente voltava repetidamente ao momento em que ela abriu os olhos na ambulância. "Não deixa eu morrer." Ele já ouvira isso antes, muitas vezes, mas nunca daquela forma. Havia algo naquela súplica que ultrapassava o pedido de um corpo ferido. Era como se ela estivesse pedindo para não desaparecer do mundo. As portas se abriram. Centro Cirúrgico 3. "Vamos abrir", anunciou Ricardo. A cirurgia começou como tantas outras. Incisão precisa, movimentos controlados, foco absoluto. Mas, conforme avançavam, o caso se mostrava pior do que o esperado. "O baço está destruído", disse o residente. "Um Glampen", respondeu Ricardo. "Vamos remover." O sangramento parecia não ter fim. Ricardo sentia o suor escorrer por baixo da touca cirúrgica. "Pressão continua instável", avisou o anestesista. "Mais 2 unidades de sangue." O tempo se esticava. Cada minuto parecia uma batalha isolada. Em determinado momento, o coração de Isabela voltou a entrar em arritmia grave. O monitor começou a apitar de forma desesperadora. "Estamos perdendo ela", disse alguém. Ricardo não respondeu.
Seus olhos estavam fixos no campo cirúrgico. Não, ainda não. Ele se inclinou mais. Fiquem comigo, murmurou como se falasse diretamente com ela. Após quase 3 horas, o sangramento foi controlado, o baço removido, o pulmão drenado, a vida por um fio estabilizada. Ricardo tirou as luvas lentamente. O corpo doía, a mente estava exausta, mas ela estava viva, por enquanto. Horas depois, Isabela foi levada para a UTI. Ricardo ficou observando através do vidro. Ela parecia pequena naquele leito enorme, ligada a tubos, máquinas, fios que mantinham seu corpo funcionando. Prognóstico reservado, disse o chefe da UTI, aproximando-se. As próximas 24 horas são críticas. Ricardo assentiu. Ela tem família? Perguntou. Ainda não encontramos ninguém. Ricardo permaneceu ali mais tempo do que deveria. Muito mais. Quando finalmente saiu, já era quase manhã. No apartamento de luxo, o silêncio era absoluto. Ricardo entrou, deixou a chave sobre a mesa e sentou no sofá sem acender as luzes. Normalmente, esse era o momento em que ele desligava do trabalho. Mas naquela noite, não conseguia. O rosto dela aparecia em sua mente repetidamente, a voz fraca. O pedido. Ele se levantou, caminhou até a varanda e observou o céu começando a clarear. Por que isso me afetou tanto? Não tinha resposta. No final da manhã, Ricardo voltou ao hospital, direto para a UTI. Isabela ainda estava inconsciente, mas os sinais vitais estavam mais estáveis. Ele se aproximou do leito. Foi então que notou algo. Um colar simples no pescoço dela, quase escondido pelo lençol. Um pingente pequeno, gasto. Ricardo o pegou com cuidado. Era um desenho infantil, um dinossauro. Ele sentiu algo apertar no peito. Ela tem um filho, murmurou para si mesmo. Naquele instante, Isabela se mexeu levemente. Os olhos começaram a se abrir, confusos, assustados. Ela tentou falar, mas o tubo a impedia. Ricardo se aproximou. Calma, disse com voz baixa. Você está segura. Ela o encarou, tentando reconhecê-lo. Lentamente, lágrimas escorreram pelos cantos dos olhos dela. Ele segurou a mão dela. Você sobreviveu. Isabela apertou os dedos dele com a pouca força que tinha. Nos olhos dela, uma pergunta silenciosa. Ricardo entendeu. Seu filho, começou. Nós vamos encontrá-lo. Ele ainda não sabia como, mas disse assim mesmo, porque naquele momento ele já havia cruzado uma linha invisível. Isabela acordou como quem retorna de um lugar onde o tempo não existe. Primeiro veio o som, um bip distante, repetitivo, insistente. Depois, o cheiro forte de antisséptico. Em seguida, a sensação estranha de não sentir o próprio corpo por inteiro. Ela tentou se mexer, não conseguiu. O pânico veio rápido, os olhos se abriram de vez, arregalados, procurando referências. O teto branco parecia distante demais. Tubos, fios, máquinas. Um peso no peito, um aperto na garganta. Ela tentou gritar. Nada saiu. O desespero fez seu coração acelerar. E o monitor respondeu com bips mais rápidos. Calma, Isabela. Calma, disse uma voz masculina. Firme, próxima. Ela virou o olhar com dificuldade. Era ele, o homem da ambulância. O rosto sério, mas agora suavizado. Olhos atentos. Um jaleco impecável. Ela tentou falar novamente. Ele percebeu. Você está entubada. Não tente falar. Só respira devagar. Ela piscou, lágrimas escorrendo sem controle. A memória veio em flashes desconexos. A chuva, a avenida, a dor, o impacto. Ela morreu? Não. Ela estava ali, viva. O pensamento seguinte foi imediato, desesperado. Miguel. Ela começou a se debater levemente, o pouco que conseguia. Ricardo segurou sua mão com cuidado. Seu filho está bem, disse, mesmo sem ainda ter certeza absoluta. Estamos cuidando disso. Ela fechou os olhos por um segundo.
O choro silencioso tomou conta. Horas depois, o tubo foi retirado. Isabela respirou com dificuldade, tossiu, sentiu a garganta queimar. Fácil, devagar, orientou a enfermeira. Ricardo estava ali, observando, esperando. Onde eu tô? A voz saiu fraca, quebrada. No Hospital São Rafael, respondeu ele. Você sofreu um atropelamento grave. Ela tentou organizar os pensamentos. E o Miguel? Perguntou quase num sussurro. Ricardo sentiu o impacto daquele nome. Estamos tentando localizá-lo. Você mora onde? Morro Alto, disse ela, fechando os olhos de cansaço. Ele ficou com a vizinha, Dona Célia. Ricardo anotou mentalmente. Vou cuidar disso. Ela o encarou. Por quê? Perguntou confusa. O senhor nem me conhece. Ricardo hesitou por um segundo. Porque alguém precisa cuidar de você agora. Isabela não respondeu, mas algo no olhar dela mudou. Nos dias seguintes, o hospital se tornou um universo estranho para Isabela. Silêncio excessivo, lençóis limpos demais. Comida que ela nunca havia provado. Ela se sentia deslocada. Ricardo passava todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma postura profissional, mas ficava alguns minutos a mais do que o necessário. Como está a dor hoje? Um pouco melhor. Consegue respirar fundo? Conversas simples, mas carregadas de algo não dito. Isabela observava tudo. O jeito como ele falava com os outros médicos, como todos o respeitavam, como aquele homem parecia pertencer àquele lugar de forma absoluta. Ela não. Doutor, disse num dos dias, por que o senhor está sempre aqui? Ricardo foi pego de surpresa. Sou o responsável pelo seu caso. Mesmo depois da cirurgia? Ele hesitou. Sim. Ela assentiu lentamente. Obrigada. Ricardo. Era a primeira vez que dizia o nome dele. Aquilo soou diferente. Miguel chegou ao hospital 2 dias depois. Quando Isabela o viu entrando na UTI, pequeno demais naquele ambiente gigante, ela chorou como não chorava há anos. Mamãe! Ele correu até o leito. Ela o abraçou com dificuldade, sentindo o corpo reclamar. Eu tô aqui, meu amor, eu tô aqui. Ricardo observava de longe. Sentiu algo apertar no peito. Miguel olhou para ele. Foi o senhor que salvou minha mãe? Ricardo engoliu seco. A gente fez o que pôde. Miguel sorriu. Então, o senhor é um herói. Ricardo não respondeu. Nunca se sentira menos herói do que naquele momento. Com o passar dos dias, algo começou a incomodar Ricardo. Exames que não batiam. Resultados estranhos. Uma anemia persistente que não fazia sentido. Ele pediu novos testes, mais completos. Isabela percebeu a mudança. Tem alguma coisa errada? Perguntou certa noite. Ricardo demorou a responder. Alguns exames não estão como eu esperava. Isso é ruim? Ele escolheu as palavras com cuidado. É curioso. Ela desviou o olhar. Eu sempre fui fraca, disse. Sempre fiquei doente fácil. Ricardo a encarou. Desde quando? Ela hesitou. Desde criança. Algo ali não fechava. Naquela noite, Ricardo ficou no hospital até tarde. Revisou exames antigos, comparou dados, refez cálculos. Então viu algo que poucos notariam. Um marcador genético raro. Muito raro. Ricardo sentiu o estômago revirar. Não, murmurou. Ele se apoiou na mesa. Aquilo explicava tudo, mas também significava algo muito pior. Isabela não era apenas uma paciente ferida. Ela carregava um problema silencioso, um segredo no próprio sangue. E se estivesse certo, aquela mulher que ele salvara da morte naquela noite chuvosa estava condenada de outra forma. Ricardo passou a madrugada inteira acordado. O hospital, àquela hora, parecia outro lugar. Os corredores ficavam mais silenciosos, quase respeitosos, como se soubessem que ali se tomavam decisões que ninguém mais veria.
Ele estava sozinho na sala de análise clínica. As luzes frias refletiam nos papéis espalhados sobre a mesa. Exames antigos, novos, comparações. Anotações feitas às pressas, rabiscos que só ele entendia. Os números não mentiam, mas ele queria que mentissem. Ricardo já havia visto aquele padrão antes, poucas vezes. Sempre terminava da mesma forma. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Não é possível, murmurou novamente. Isabela apresentava sinais claros de uma doença genética raríssima, progressiva, silenciosa. Um tipo de falência hematológica que, em condições normais, levaria anos para ser diagnosticada. Mas o atropelamento havia acelerado tudo. O trauma havia acordado o que estava adormecido. Ela sobrevivera ao acidente. Mas estava começando outra corrida contra o tempo. Na manhã seguinte, Ricardo entrou no quarto de Isabela com um peso diferente nos ombros. Ela estava sentada, apoiada por travesseiros, observando Miguel desenhar no bloco de papel que uma enfermeira havia trazido. "O que você está desenhando?" perguntou Ricardo. Miguel levantou o papel com orgulho. "Um hospital, e minha mãe, e o senhor." Ricardo sorriu de leve. "Ficou bonito." Isabela observava a cena em silêncio. Ela já aprendera a ler pequenas mudanças no rosto das pessoas, e algo ali estava diferente. "Miguel, vai lá com a enfermeira um pouquinho", pediu ela. "Tá bom, mãe." Quando ficaram sozinhos, Isabela encarou Ricardo. "O que foi?" perguntou diretamente. "O senhor não entra assim quando é boa notícia." Ricardo puxou uma cadeira e se sentou ao lado do leito. Demorou alguns segundos antes de falar. "Isabela, eu preciso ser honesto com você." Ela sentiu o coração apertar. "Eu desconfiei de algo nos seus exames. Pedi novos testes. Os resultados confirmaram." "Confirmaram o quê?" Ricardo respirou fundo. "Você tem uma condição genética rara. Ela afeta a produção de células do sangue." O silêncio se espalhou pelo quarto. "Isso é grave?" perguntou ela com a voz baixa. "Em condições normais ela progride devagar", explicou. Mas o trauma acelerou o processo. Isabela ficou alguns segundos sem dizer nada. Depois sorriu, um sorriso triste. "Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada comigo", disse. "Só nunca tive dinheiro para descobrir o quê." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Por que você nunca contou isso a ninguém?" "Porque ninguém nunca perguntou." Ao longo dos dias seguintes, a saúde de Isabela começou a oscilar. Alguns dias eram bons, outros assustadores. Cansaço extremo, tonturas, pequenos sangramentos espontâneos. Ricardo intensificou os exames, sempre com cuidado para não levantar suspeitas desnecessárias entre os outros médicos. Mas o sistema era atento. "Você está passando tempo demais com essa paciente", comentou um colega durante um plantão. "É um caso complexo", respondeu Ricardo seco. "Complexo ou pessoal?" Ricardo encarou o colega. Profissional. Mas, no fundo, já não tinha tanta certeza. Certa tarde, Isabela teve uma crise forte. Miguel estava presente. Ela começou a sangrar pelo nariz de forma intensa. O rosto perdeu a cor. O corpo ficou mole. "Mãe!" Miguel entrou em pânico. Ricardo correu. "Levem para a UTI agora." O garoto chorava, agarrado à camisa dele. "Ela vai morrer?" Ricardo se ajoelhou diante de Miguel, segurando o rosto do menino com cuidado. "Olha para mim." Miguel obedeceu. "Sua mãe é muito forte, e eu não vou sair do lado dela." Miguel assentiu, tremendo. Ricardo sabia que estava prometendo algo que talvez não pudesse cumprir. Na UTI, Ricardo confirmou o que já temia. A doença estava avançando rápido demais. O tratamento existia, mas não era simples. Era caro, experimental e proibido naquele hospital sem autorização da diretoria. Ricardo fechou o prontuário com força.
Não, sussurrou. Ele saiu da UTI e caminhou até a janela do corredor. 12 andares acima da cidade. A mesma cidade que naquela noite chuvosa quase matou Isabela, e agora a matava de outra forma. Ricardo fez uma ligação. Preciso falar com a diretoria, disse ao telefone. É urgente. Horas depois, ele estava diante de uma mesa longa, rodeado por homens e mulheres de terno. Doutor Ricardo, o senhor sabe que esse tratamento não é aprovado pelo hospital, disse um deles. Eu sei, respondeu ele, mas é a única chance que ela tem. Chance não justifica quebra de protocolo. Estamos falando de uma vida. Estamos falando de custos, respondeu outro diretor. Ricardo respirou fundo. Eu assumo a responsabilidade. O silêncio caiu pesado. Isso pode custar sua carreira, alertou alguém. Ricardo pensou em Isabela, pensou em Miguel, pensou no olhar dela na ambulância. Então que custe, respondeu. Naquele momento, ele não sabia, mas havia acabado de declarar guerra ao sistema que o fez quem ele era. Ricardo saiu da sala da diretoria com a sensação de que o chão havia mudado de lugar. O corredor parecia mais estreito, as luzes mais frias. O hospital, que sempre fora sua segunda casa, agora parecia um território hostil. Ele caminhava devagar, tentando organizar os pensamentos. O tratamento existia, a tecnologia existia, a chance existia. Mas o sistema dizia não, porque Isabela não era um nome importante, não era uma doadora, não era alguém que estampasse revistas. Ela era apenas mais uma mulher invisível. Ricardo apertou os punhos. Nunca, em todos aqueles anos, aquilo havia lhe doído tanto. Na UTI, Isabela dormia sob efeito de medicação leve. O rosto estava pálido, o corpo frágil demais para alguém tão jovem. Ricardo se aproximou do leito, sentou-se ao lado. Por alguns segundos, esqueceu que era médico. Era apenas um homem observando uma mulher que não deveria estar ali. Eu prometi, murmurou. Ela se mexeu levemente, como se tivesse ouvido. Os olhos se abriram devagar. Doutor, a voz saiu fraca. O senhor está com essa cara de quem vai me dar notícia ruim. Ricardo tentou sorrir. Você sempre foi observadora assim? A vida ensina, respondeu ela. Ele respirou fundo. O tratamento que você precisa existe. Ela fechou os olhos por um instante. Mas é caro e experimental. O hospital não autorizou. Isabela permaneceu em silêncio. Quando falou, não havia desespero. Havia resignação. Eu imaginei. Ricardo sentiu o impacto daquela calma. Você não parece surpresa. Doutor, ela o encarou. Eu vivi a vida inteira sabendo que não teria escolha em muita coisa. Ele sentiu o peito apertar. Eu não aceito isso, disse. Não assim. Ela sorriu de leve. O senhor não precisa carregar isso sozinho. Mas eu vou, respondeu ele firme. Nos dias seguintes, Ricardo começou a agir. Discretamente, consultou antigos contatos, ligou para pesquisadores internacionais, releu artigos científicos até altas horas da madrugada. Em uma dessas noites, sentado em seu apartamento silencioso, ele abriu uma pasta esquecida no computador. Aplicações antigas, projetos rejeitados, pesquisas que nunca avançaram por falta de interesse comercial. E então viu um protocolo, um estudo abandonado, uma possibilidade. Se funcionar, murmurou. O problema era simples e cruel. O hospital jamais permitiria. E se ele avançasse sem autorização, estaria sozinho. Miguel começou a passar mais tempo com Ricardo. Primeiro, porque Isabela precisava descansar. Depois, porque o menino havia criado uma confiança silenciosa naquele homem de jaleco. O senhor mora aqui? Perguntou Miguel certa tarde, apontando para o hospital. Ricardo sorriu. Quase isso. Minha mãe vai ficar boa? A pergunta veio simples, cruel.
Ricardo se ajoelhou novamente, como fizera antes. Eu estou fazendo tudo o que posso. Miguel assentiu. Então tá bom. A fé daquele menino pesava mais do que qualquer decisão médica. Em casa, Ricardo começou a vender coisas. Primeiro, objetos pequenos, depois, maiores, relógios, quadros, itens que nunca significaram muito além de status. Até que chegou ao carro. A Ferrari vermelha, estacionada na garagem impecável. Ele passou a mão pela lataria. Sorriu sem humor. Nunca foi você que me definiu, disse em voz baixa. Colocou à venda. A diretoria percebeu a mudança. O senhor está ultrapassando limites, alertou o diretor clínico. Estou salvando uma vida. Está colocando o hospital em risco. Ricardo encarou o homem. Então talvez o risco seja exatamente o que falte aqui. O clima ficou insustentável. Colegas começaram a se afastar. Sussurros surgiam nos corredores. Ele está envolvido demais. Vai acabar se queimando. Não vale a pena. Ricardo ouvia e seguia. Certa noite, Isabela piorou novamente. Ricardo estava ao lado quando ela começou a tremer. Ricardo! Chamou pela primeira vez sem o doutor. Ele se inclinou. Eu tô com medo, disse ela com os olhos marejados. Ele segurou a mão dela. Eu também, admitiu. Ela respirou com dificuldade. Se alguma coisa acontecer comigo, cuida do Miguel? A pergunta foi uma lâmina. Ricardo sentiu o mundo parar. Não fala isso. Promete. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu prometo. Ela sorriu, aliviada. Não sabia. Mas aquele pedido havia mudado Ricardo para sempre. Naquela madrugada, sozinho na sala de cirurgia vazia, Ricardo tomou a decisão. Ele realizaria o procedimento, com ou sem autorização. Usaria o protocolo abandonado. Assumiria todas as consequências. Pagaria o preço completo. Porque naquele momento, a carreira já não importava. O dinheiro já não importava. A reputação já não importava. Só uma coisa importava. Não quebrar a promessa feita a uma mulher que confiou nele quando ninguém mais confiaria. A decisão estava tomada. Mas decidir não significava dormir. Ricardo passou a noite em claro, sentado à mesa da cozinha, cercado por papéis, anotações médicas, gráficos e artigos científicos abertos no notebook. O café esfriava intocado enquanto ele relia pela 10ª vez cada linha do protocolo abandonado. Era arriscado, era incompleto, era tudo o que eles tinham. Ele sabia exatamente o que estava em jogo. Se desse errado, perderia o registro profissional. Se desse certo, talvez perdesse do mesmo jeito. Mas Isabela viveria, ou ao menos teria uma chance real. Quando o sol nasceu, Ricardo já não era o mesmo homem que havia fechado prontuários com frieza semanas antes. Ele vestiu o jaleco como quem coloca uma armadura. No hospital, o clima estava diferente. Olhares demorados, conversas interrompidas, portas que se fechavam rápido demais. Ricardo sentiu isso no primeiro passo pelo corredor. Doutor Ricardo, chamou a enfermeira-chefe. A diretoria pediu para o senhor passar lá. Ele assentiu. Sabia que esse momento chegaria. Na sala de reuniões, os diretores o aguardavam com expressões duras. Recebemos informações de que o senhor continua solicitando materiais não autorizados, disse o diretor clínico. Continuo, respondeu Ricardo sem rodeios. O senhor está desafiando uma decisão institucional. Ricardo respirou fundo. Estou tentando salvar uma paciente. Uma paciente específica, corrigiu outro diretor. Isso é conflito de interesse. Interesse humano não deveria ser conflito, respondeu Ricardo. O silêncio foi pesado. Se o senhor insistir nisso, será afastado imediatamente, disse o diretor financeiro. E qualquer procedimento realizado fora do protocolo será considerado infração grave. Ricardo se levantou. Então afastem. Os diretores se entreolharam. Está disposto a jogar fora tudo o que construiu?
Ricardo pensou em Miguel dormindo na cadeira ao lado da cama da mãe. Pensou em Isabela sorrindo, mesmo doente. Pensou na promessa. Se tudo o que construí depende de ignorar alguém morrendo, então não vale nada. Ele saiu sem esperar resposta. Na UTI, Isabela estava acordada, mais fraca, mais pálida, mais lúcida. "Você brigou de novo, né?" perguntou ela, com um meio sorriso cansado. Ricardo se surpreendeu. "Como sabe?" "Dá para ver no seu rosto." Ele se sentou ao lado dela. "Eles não vão facilitar." "Nunca facilitam pra gente", respondeu ela, sem amargura. "Mas eu não me arrependo." "Do quê?" "De ter sido atendida por você naquela noite." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Isabela, eu vou fazer o procedimento." Ela o encarou. "Mesmo sem autorização?" "Mesmo assim." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "E se der errado?" "Então eu estarei ao seu lado até o fim." Ela respirou fundo. "Então vamos tentar." Miguel percebeu a tensão. Crianças sentem quando algo está errado, mesmo que ninguém diga. "Você tá triste, doutor?" perguntou enquanto brincava com um carrinho no chão do quarto. Ricardo se abaixou. "Um pouco." "Minha mãe também fica triste às vezes", disse Miguel, "mas ela sempre diz que passa." Ricardo sorriu emocionado. "Sua mãe é muito sábia. Ela disse que você é da família agora." As palavras atingiram Ricardo com força inesperada. Família. Ele nunca pensara nisso daquela forma. Nunca precisara. Até agora. Os preparativos começaram em silêncio. Ricardo escolheu a equipe a dedo. Poucos. Confiáveis. Dispostos a correr riscos. "Se alguém quiser sair, agora é a hora", disse ele, reunido com eles numa sala pequena. Ninguém saiu. "Então vamos até o fim." O procedimento foi marcado para a madrugada. Menos movimento, menos olhos, menos perguntas. Na noite anterior, Ricardo foi até o apartamento de Isabela no Morro Alto. Precisava entender de onde ela vinha. O lugar era pequeno, simples, mas limpo, organizado com cuidado extremo. Fotos de Miguel na parede, desenhos colados com fita. Uma vida inteira resumida em poucos metros quadrados. Ricardo sentou no sofá gasto. Ali, tudo fazia mais sentido. Ele não estava salvando apenas uma mulher, estava salvando um mundo inteiro. No hospital, a tensão era quase palpável. A cirurgia clandestina se aproximava. Isabela foi preparada. Miguel dormia em uma sala ao lado, sob os cuidados de uma enfermeira. Antes de ser levada, Isabela segurou a mão de Ricardo. "Se eu não acordar", começou. "Você vai acordar", interrompeu ele. "Se não acordar", insistiu ela, "quero que saiba que essa foi a primeira vez que alguém lutou por mim assim." Ricardo não conseguiu responder. Apenas apertou a mão dela. As portas do centro cirúrgico se fecharam. O relógio começou a contar. E, naquele momento, Ricardo Almeida estava oficialmente sozinho contra o sistema. A madrugada caiu sobre o hospital como um véu pesado. Não havia movimento nos corredores do 12º andar. As luzes estavam reduzidas ao mínimo necessário, criando sombras longas que se arrastavam pelas paredes brancas. O Hospital São Rafael, acostumado a luxo e controle absoluto, respirava diferente naquela noite. Como se soubesse. Isabela foi levada para o centro cirúrgico pouco depois da meia-noite. O lençol cobria seu corpo frágil. O rosto estava pálido, os lábios levemente azulados. Cada respiração parecia exigir mais esforço do que deveria. Ricardo caminhava ao lado da maca, em silêncio. Não havia música, não havia conversa, apenas o som ritmado das rodas no chão. Antes de entrar na sala, Isabela abriu os olhos. "Ricardo", chamou, com a voz quase imperceptível. Ele se inclinou imediatamente. "Eu estou aqui. Não deixa o Miguel sozinho." Aquelas palavras não eram medo, eram amor puro.
Ricardo segurou o rosto dela com cuidado. Ele não vai ficar sozinho. Eu prometo. Ela fechou os olhos. A maca entrou. As portas se fecharam. E o mundo ficou do lado de fora. Dentro da sala cirúrgica, o clima era de tensão absoluta. Todos sabiam que aquilo não era apenas uma cirurgia. Era um desafio direto às regras, à hierarquia, ao sistema. Ricardo assumiu a posição central. Anestesia, pediu, com voz firme. Enquanto Isabela era preparada, ele sentiu algo diferente. Não era nervosismo técnico, era medo real, não de errar, mas de perder. Pressão inicial? Perguntou. Baixa, respondeu o anestesista. Instável. Vamos com cuidado. A primeira incisão foi feita. O tempo começou a se dilatar. Cada segundo parecia durar mais do que o normal. O procedimento avançava lentamente. O protocolo experimental exigia precisão absoluta. Qualquer erro mínimo poderia ser fatal. Sangramento maior do que o esperado, avisou a enfermeira. Ricardo sentiu o estômago apertar. Clampem, agora. O monitor cardíaco começou a oscilar. Saturação caindo, alertou o anestesista. Ajusta a ventilação. As mãos de Ricardo continuavam firmes, mas sua mente gritava: fica comigo, fica comigo. Do lado de fora, Miguel dormia em uma cadeira, abraçado ao dinossauro de plástico. A enfermeira observava o menino. Ele murmurou algo durante o sono. Mamãe! O relógio marcava 2 horas da manhã. Dentro da sala, o coração de Isabela entrou em arritmia grave. O alarme disparou. Estamos perdendo o ritmo! Gritou alguém. Choque! Ordenou Ricardo. O corpo dela se arqueou. Nada. De novo! O segundo choque veio mais forte. O monitor hesitou e respondeu com um ritmo fraco. Voltou, disse o anestesista, aliviado. Ricardo respirou fundo pela primeira vez em minutos, mas ainda estava longe do fim. A fase mais delicada começou. O momento em que o protocolo experimental exigia uma decisão irreversível. Se avançarmos agora, não há retorno, alertou o assistente. Ricardo não respondeu imediatamente. Olhava para o campo cirúrgico. Pensava em tudo que deixara para trás. Na carreira, na reputação, no homem que era antes daquela noite chuvosa. Avançamos, disse por fim. O silêncio foi total. O procedimento continuou. O tempo avançava lentamente. 3 horas. 4. O corpo de Isabela resistia como podia, mas pouco antes do fechamento, algo deu errado. Pressão despencando, gritou o anestesista. O monitor entrou em linha irregular. Depois, o som contínuo. Silêncio absoluto. Assistolia. O coração havia parado. Por um segundo, ninguém se mexeu. Ricardo sentiu o mundo desaparecer. Então reagiu. Massagem cardíaca, agora! As mãos pressionavam o peito. 1, 2, 30. Choque. Nada. De novo. O suor escorria pelo rosto de Ricardo. O tempo parecia zombar dele. Vamos perder ela. Alguém murmurou. Ricardo gritou. Não! Ele continuou. Mais uma vez. O choque veio. O monitor hesitou. Um pico. Outro. Ritmo retornando, anunciou o anestesista incrédulo. O coração voltou. Fraco, mas voltou. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Apoiou a testa no braço, depois continuou. Quando a cirurgia terminou, o céu começava a clarear. Ricardo retirou as luvas com mãos trêmulas. O corpo doía, a mente estava vazia. Isabela foi levada para a UTI. Viva, instável, mas viva. Ricardo saiu da sala como um homem que havia atravessado uma guerra. No corredor, 2 seguranças o aguardavam. Doutor Ricardo Almeida? Perguntou um deles. Ele assentiu. A diretoria solicitou sua presença imediata. Ricardo olhou pela última vez para a porta da UTI. Depois seguiu. Sabia que o preço começaria a ser cobrado agora. Horas depois, Miguel acordou. Cadê minha mãe? Perguntou assustado.
A enfermeira se abaixou. Ela ainda está dormindo, mas está viva. Miguel sorriu aliviado. Eu sabia. Ele não sabia. Mas aquela fé havia ajudado a manter um coração batendo. Na UTI, Isabela abriu os olhos lentamente. Respirava com dificuldade. Mas respirava. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Ela sobreviveu, mesmo sem saber ainda o quanto aquilo havia custado. Ricardo ficou sentado diante da diretoria enquanto o dia começava do lado de fora das janelas envidraçadas. O sol iluminava a sala com uma ironia cruel. Tudo parecia normal, mas nada mais era. O senhor sabe exatamente o que fez, disse o diretor clínico com a voz controlada. Realizou um procedimento experimental sem autorização institucional. Ricardo não desviou o olhar. Eu salvei uma vida. O senhor colocou o hospital em risco jurídico, respondeu o diretor financeiro. Em risco de imagem, em risco de credibilidade. E se eu não tivesse feito nada, ela estaria morta, rebateu Ricardo. Houve um silêncio pesado. Isso não está em discussão, disse outro diretor. O conselho decidiu. Ricardo sentiu o impacto antes mesmo das palavras seguintes. O senhor está suspenso de suas funções imediatamente. A frase ecoou. Suspenso. Seu acesso ao hospital será limitado, continuou o diretor. O Conselho de Medicina será notificado. Ricardo assentiu lentamente. Mais alguma coisa? Os diretores se entreolharam. O senhor deve deixar o hospital hoje. Ricardo se levantou. Já ia mesmo. Saiu da sala com passos firmes, mas por dentro tudo desmoronava. Nos corredores, as pessoas o observavam. Algumas com curiosidade, outras com pena. Algumas com admiração silenciosa. Ele não se importava. Foi direto à UTI. Isabela dormia profundamente. Os sinais vitais estavam melhores do que horas antes, estáveis. Ele se aproximou do leito. Você venceu essa, murmurou. Miguel estava sentado em uma cadeira ao lado, desenhando novamente. Doutor, disse o menino, levantando o olhar. Eles falaram que o senhor não pode mais trabalhar aqui. Ricardo sentiu o golpe no peito. É verdade. Foi porque o senhor salvou minha mãe? Ricardo hesitou. Foi porque eu fiz o que achava certo. Miguel pensou por alguns segundos. Então, o senhor é mais herói ainda. Ricardo sorriu emocionado. Obrigado. Ele se abaixou e abraçou o menino. Um abraço simples, mas cheio de significado. Isabela acordou naquela tarde. Sentiu o corpo pesado, dolorido, mas diferente. Algo havia mudado. Quando abriu os olhos e não viu Ricardo, o coração acelerou. Cadê o doutor? Perguntou a enfermeira. A mulher hesitou. Ele não trabalha mais aqui. Isabela sentiu um frio percorrer o corpo. O quê? Ele foi suspenso. O silêncio caiu como um peso insuportável. Horas depois, Ricardo entrou no quarto sem jaleco. Isabela o reconheceu imediatamente. O que aconteceu? Perguntou com a voz fraca. Ricardo se aproximou devagar. Eu fiz uma escolha. Ela entendeu antes mesmo de ouvir o resto. Foi por minha causa? Foi por você, respondeu ele. E por mim também. Isabela chorou. Eu não queria isso. Ricardo segurou a mão dela. Eu queria. Ela o encarou. Você perdeu tudo? Ele sorriu de leve. Não tudo. Olhou para Miguel. Os dias seguintes foram estranhos. Ricardo passou de médico mais respeitado do hospital a nome evitado nos corredores. Notícias começaram a circular. Cirurgião renomado suspenso após procedimento ilegal. Alguns colegas se afastaram, outros mandaram mensagens discretas de apoio, mas a estrutura que o sustentava havia ruído. O apartamento de luxo foi colocado à venda. A vida confortável evaporava. Mas, curiosamente, Ricardo dormia melhor do que nunca.
Isabela melhorava lentamente. O tratamento funcionava. Não era um milagre, mas era a esperança. Eu vou sair daqui, disse ela certa manhã. Não sei como agradecer. Ricardo sentou-se ao lado da cama. Vivendo, respondeu. Isso basta. Miguel se aproximou. Você vai continuar sendo nosso amigo? Ricardo sorriu. Se vocês quiserem. Isabela segurou a mão dele. A gente quer. Do lado de fora do hospital, uma tempestade começou a se formar novamente. Ricardo observava o céu escurecer. A mesma chuva. Outro momento. Mas ele não era mais o mesmo homem. Ele havia perdido o status. Mas havia encontrado algo que nunca tivera. Sentido. O hospital ficou para trás. Não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Ricardo passou dias sem colocar os pés em um centro cirúrgico pela primeira vez em quase 2 décadas. O silêncio da rotina vazia o incomodava mais do que qualquer punição formal. Ele acordava cedo, por hábito. Sentava à mesa da cozinha, agora quase sem móveis, e observava a cidade acordar. Sem jaleco, sem agenda, sem status. E ainda assim, algo dentro dele estava estranhamente em paz. Isabela recebeu alta 3 semanas depois. Saiu do Hospital São Rafael com passos lentos, apoiada em uma bengala simples, segurando firme a mão de Miguel. Ricardo aguardava do lado de fora. Sem carros luxuosos. Sem motorista, apenas ele. Pronta para ir para casa? Perguntou. Isabela sorriu. Pronta para recomeçar. O Morro Alto recebeu Isabela de volta com barulho, vida e imperfeição. Vizinhos que perguntavam, crianças correndo, cães latindo. Ricardo subiu os degraus com dificuldade, sentindo o contraste. Ali, ele era estrangeiro. Mas não se sentia deslocado. Os dias passaram. Isabela precisava de acompanhamento constante. Ricardo fazia o que podia. Sem hospital, sem laboratório, sem recursos oficiais, mas com atenção. Miguel se acostumou à presença dele. Você vai embora? Perguntava sempre. Não agora, respondia Ricardo. E isso bastava. A suspensão virou investigação formal. O Conselho de Medicina marcou audiências. Advogados começaram a ligar. Podemos te defender, diziam, mas vai custar caro. Ricardo olhou para a conta bancária diminuindo rapidamente. Eu sei. Ele aceitou alguns trabalhos menores, consultorias, pareceres. Nada que lembrasse o centro cirúrgico, mas era suficiente para pagar contas. Isabela começou a ganhar força. Os exames feitos em clínicas populares mostravam melhora, lenta, mas real. Funcionou, disse Ricardo certo dia, observando os resultados. Isabela respirou fundo. Então eu vou viver? Ricardo sorriu. Vai, ela chorou. Uma noite, sentados na laje, observando a cidade, Isabela quebrou o silêncio. Por que você nunca teve filhos? Ricardo hesitou. Nunca achei que sobrasse espaço. Espaço no quê? Na vida, Miguel apareceu correndo. Eu ocupo pouco espaço. Ricardo riu pela primeira vez em muito tempo. Você ocupa o espaço certo. A investigação avançava. A imprensa começou a se interessar. Médico punido por salvar paciente pobre, dizia uma manchete menor, perdida entre escândalos maiores. Mas a história começou a circular. Pacientes antigos se manifestaram. Depoimentos surgiram. Ele salvou minha vida. Fez além do necessário. Nunca virou o rosto. O sistema começou a sentir pressão. Isabela voltou a trabalhar, devagar, um emprego só. Miguel voltou à escola. Ricardo passou a buscá-lo alguns dias. Algo simples, algo novo. Um dia, uma carta chegou. Oficial. O conselho havia decidido rever o caso. Ricardo leu em silêncio. Isabela observava. E aí? Ele respirou fundo. Ainda não acabou. Ela segurou a mão dele. Nunca acaba de verdade. A cidade enfrentava mais uma noite chuvosa. Ricardo olhou para o céu escuro.
A chuva já não significava o mesmo. Ela agora lembrava transformação, ciclos, recomeços. E aquilo que parecia uma queda era, na verdade, o início de outra vida. A carta do conselho não saiu da cabeça de Ricardo durante dias. Ela ficava dobrada sobre a mesa simples da casa de Isabela, ao lado de contas atrasadas e desenhos de Miguel. Um pedaço de papel que carregava o peso de tudo o que ele fora e do que poderia voltar a ser. Mas algo havia mudado. Antes, aquela carta decidiria tudo. Agora, ela era apenas parte do caminho. A audiência foi marcada para uma manhã cinzenta. Ricardo chegou cedo ao prédio do Conselho de Medicina. Nada de fotógrafos, nada de alarde. Apenas um homem comum entrando em um prédio comum para ser julgado por ter feito o incomum. Na sala, rostos sérios, médicos experientes, advogados atentos, protocolos rígidos. Doutor Ricardo Almeida, começou o presidente da banca. O senhor confirma ter realizado um procedimento não autorizado? Confirmo. O senhor tinha ciência das consequências? Tinha. Mesmo assim, prosseguiu? Ricardo respirou fundo. Sim. Por quê? A pergunta ecoou. Ricardo olhou ao redor. Porque a paciente iria morrer. Silêncio. O hospital tinha meios? Tinha tecnologia, tinha conhecimento, tinha profissionais, mas escolheu não usar. Um dos conselheiros se inclinou. O senhor entende que regras existem para proteger vidas? Entendo, respondeu Ricardo. Mas também entendo que regras não podem substituir consciência. Enquanto isso, fora da sala, algo inesperado acontecia. Isabela havia sido chamada. Ela entrou com passos firmes, apesar da fragilidade física que ainda carregava. Não usava roupas caras, não tinha advogado, tinha apenas a própria história. A senhora entende que não é obrigada a falar? Perguntou o advogado do conselho. Entendo, respondeu ela. Mas eu quero. Isabela respirou fundo. Se o Dr. Ricardo não tivesse feito o que fez, eu não estaria viva hoje. Meu filho não teria mãe. Ela olhou para os conselheiros. Eu nunca tive escolha na vida. Aquela noite foi a primeira vez que alguém escolheu por mim. O silêncio se tornou pesado demais para ignorar. A audiência foi suspensa, mas algo já havia mudado. Alguém vazou a história. No dia seguinte, ela estava nos portais. Médico punido após salvar mãe solteira em procedimento proibido. A repercussão foi imediata. Comentários, compartilhamentos, indignação. Desde quando salvar vidas é crime? Quem decide quem merece tratamento? A pressão cresceu. Ricardo tentou se manter distante. Não queria holofotes. Mas a história já não era apenas dele. Antigos pacientes começaram a dar entrevistas. Ele ficou comigo quando ninguém mais ficou. Salvou meu pai sem perguntar quanto custava. O Hospital São Rafael soltou uma nota fria. Mas já era tarde. Isabela acompanhava tudo com medo. E se isso piorar as coisas para você? Perguntou. Ricardo segurou a mão dela. Se a verdade piorar, então algo já estava muito errado. Miguel ouviu a conversa. Você vai voltar a ser médico? Ricardo pensou antes de responder. Eu nunca deixei de ser. Miguel sorriu. Dias depois, o conselho voltou a se reunir. A decisão saiu em envelope lacrado. Ricardo abriu com mãos firmes. Leu, fechou os olhos. E então? Perguntou Isabela, ansiosa. Ele respirou fundo. A suspensão foi revogada. Isabela levou a mão à boca. Você vai poder operar de novo? Com restrições, respondeu ele. Mas sim, Miguel pulou. Eu falei, Ricardo sorriu emocionado. Mas a carta tinha mais. Uma recomendação formal, revisão de protocolos, criação de um comitê ético emergencial. O nome de Ricardo citado como referência. Ele não voltou ao topo, mas mudou o chão. Naquela noite, a chuva voltou a cair. Ricardo observava da janela.
Isabela se aproximou. Engraçado, disse ela. A chuva quase me matou, mas também mudou tudo. Ricardo assentiu. Às vezes o caos é só o começo de outra ordem. Miguel apareceu segurando o dinossauro. A gente vai ficar junto para sempre? Isabela e Ricardo se entreolharam. Não sabiam a resposta exata, mas sabiam uma coisa. Não estavam mais sozinhos. A vida não voltou ao normal. Ela seguiu outro caminho. Ricardo voltou a vestir o jaleco alguns meses depois, mas não no Hospital São Rafael. As portas que antes se abriam automaticamente agora exigiam justificativas, reuniões, assinaturas. E ele aceitou. Porque, pela primeira vez, não estava tentando provar nada. Ele escolheu um hospital público da Zona Leste. Menos recursos, mais necessidade, mais gente invisível. No primeiro dia, caminhou pelos corredores simples e sentiu algo que não sentia há anos: pertencimento. Isabela continuava em acompanhamento. O tratamento exigia disciplina, exames frequentes, cuidado constante. Mas ela estava viva, forte o suficiente para sorrir, para trabalhar meio período, para buscar Miguel na escola. Às vezes eu acordo achando que foi tudo um sonho, confessou ela certa tarde. Ricardo sorriu. Também pensei isso. Miguel crescia rápido, curioso, inteligente, cheio de perguntas. Se eu estudar bastante, posso ser médico igual você? Perguntou um dia. Ricardo se abaixou. Pode ser o que quiser. Só não esquece de cuidar das pessoas. Miguel assentiu com seriedade. Eu vou cuidar da minha mãe. Isabela observava a cena com os olhos marejados. O Hospital São Rafael mudou, não por vontade própria, mas por pressão. O Comitê Ético Emergencial virou o protocolo oficial. Casos extremos passaram a ser avaliados em tempo real. Vidas deixaram de esperar decisões frias. O nome de Ricardo era citado, às vezes com admiração, às vezes com desconforto, mas sempre com respeito. Certa noite, meses depois, Ricardo e Isabela caminharam pela Avenida Paulista. Chovia fraco. Ela parou exatamente no ponto onde tudo havia começado. Foi aqui, disse. Ricardo sentiu o coração apertar. Quer ir embora? Ela balançou a cabeça. Não. Eu quero ficar um pouco. O silêncio entre eles era confortável. Se eu tivesse morrido aquela noite, começou Isabela. Você não morreu, interrompeu Ricardo. Eu sei. Mas se tivesse, você teria continuado igual? Ricardo pensou. Não. Ela sorriu. Então valeu a pena. Ele a encarou. Valeu. Algumas histórias não terminam com promessas grandiosas. Elas terminam com presença. Ricardo não pediu Isabela em casamento sob chuva cinematográfica. Não houve declaração pública. Houve algo mais simples, constante, real. Anos depois, Miguel entrou pela primeira vez em um hospital vestindo jaleco de visitante. Um dia vou usar um desses de verdade, disse. Ricardo colocou a mão no ombro dele. Eu sei. Isabela observava. Viva. Inteira. A chuva continuava caindo sobre a cidade. Mas agora, para eles, não era sinal de fim. Era lembrança de uma noite em que tudo poderia ter acabado e acabou começando. Se essa história tocou você de alguma forma, lembre-se, às vezes, uma única escolha muda gerações inteiras. Fique até o final do vídeo, compartilhe essa história e se inscreva no canal. Porque histórias assim não são apenas contadas, elas precisam ser lembradas.